Morte do professor. Polícia confirma que docente morreu mesmo por envenenamento. Desabamento do Eixão. Há 2 anos, Brasília viu se abrir um buraco bem no coração da cidade. Governador Ibanez Rocha pede desculpas por atraso na obra. Trânsito. Obras na pista do Jockey são concluídas. E mais, no SOS Saúde, vamos saber como se proteger das doenças sexualmente transmissíveis durante o carnaval. Boa noite, eu sou Juliana Cury e o Band Cidade segunda edição já está no ar. Seja muito bem-vindo. Há exatamente 2 anos, um desabamento no coração de Brasília mudou a rotina de quem frequenta a área central. Às 11h45 da manhã do dia 6 de fevereiro de 2018, parte do viaduto do Eixão Sul foi ao chão, esmagando 5 carros, destruindo lojas da Galeria dos Estados e interditando pistas. Por sorte, ninguém se feriu e pouco a pouco a região, que fica a menos de 1 quilômetro da rodoviária do Plano Piloto, vai voltando ao normal. Mas as consequências dessa queda ainda são evidentes. A galeria, a parte que fica embaixo do viaduto, continua em obras e uma pista de acesso ao setor bancário segue fechada. A promessa é entregar tudo no meio deste ano. Confira na reportagem de Camila Lopes. Depois de 2 anos da queda do viaduto do Eixão, passar pela Galeria dos Estados ainda gera medo em alguns pedestres. Estou vendo que está em obras, né? Está até um pouco perigoso, por sinal, né? Por que o senhor está achando perigoso? O que traz essa insegurança? A gente fica com receio de haver alguma queda, né? Está passando por baixo assim, né? O local está passando por obras desde o desabamento. Toda a área aqui da galeria está sendo reformada. Ao todo, o governo vai investir quase 5 milhões de reais para garantir que o local fique novo e seguro. Nós estamos fazendo tudo, né? Estamos revitalizando e reformando toda a parte hidrossanitária, todas as partes de instalações, tanto elétrica como lógica. Estamos revitalizando a parte de água potável, águas pluviais, né? Estamos fazendo uma galeria de águas pluviais aqui, porque anteriormente, quando chovia, aqui inundava, aqui alagava. Então, hoje nós não vamos ter mais esse problema. Para não atrapalhar o trajeto de pedestres e o funcionamento das lojas, a obra está sendo feita em etapas. Há 1 semana, o Arthur, que tem loja do lado que está reformando, foi transferido para esse lugar, para assim garantir que o serviço atrapalhe o menos possível nas vendas, já que desde o desabamento, ele teve que demitir funcionários porque o movimento caiu. Sim, impactou desde a queda do viaduto, né? E agora a reforma também está dando um impacto, mas a gente está com a expectativa de melhora aí. O pessoal da administração está desempenhando, a Secretaria da Cidade também está dando um apoio legal para a gente, tá? A gente está tendo um apoio dessa administração muito boa. Mas não é só a galeria que está passando por reforma. O desabamento alterou o trânsito no Eixão. Às pressas, o DR teve de construir 2 pequenas pistas de ligação para desafogar o tráfego na região dos setores comercial e bancário sul. Hoje, só a superior em que ficava a pista que ligava o setor comercial sul ao bancário continua em obra. Nós queremos entregar toda a obra na galeria e nas adjacências esse ano ainda. Vai melhorar, né? Mas tá demorando. Tá ficando bonito aqui dentro, né? Mas lá fora a gente espera que melhore, né? A reconstrução do viaduto só começou no dia 24 de setembro, 7 meses depois do desabamento e cerca de 1 mês após a empresa Via Engenharia ter vencido a licitação aberta pelo governo. O critério para escolha foi o menor preço, R$10.900.000. No ano passado eu dei prioridade ao Eixão, que liberava as vias, e agora nós já estamos com quase 80% das obras concluídas. Eu estou apertando a empresa, eles fizeram uma previsão para o final de junho e eu estou querendo ver se a gente consegue inaugurar em abril. Eu me solidarizo à sociedade, mas a licitação não foi feita no meu mandato, eu já recebi ela pronta, com um prazo já determinado dentro do contrato, então eu estou cumprindo aquilo e estou tentando acelerar. Olha, completaram-se nesta quinta-feira
2 anos desde o desabamento de parte do viaduto da Galeria dos Estados. Em vez de chamar os japoneses ou os chineses, mestres na arte de construir com rapidez e competência, o então governador Hollenberg desistiu de fazer uma obra emergencial, que era óbvia, sem a necessidade de licitação, mas ele amarelou e cedeu às conveniências e à pressão da burocracia. Criou uma comissão que levou meses para chegar a alguma conclusão e, quando saiu do papel, a obra de recuperação do viaduto estava comprometida, condenada a ficar inacabada. Ao assumir o cargo, o governador Ibanez retomou a obra com força e a concluiu logo, a obra do viaduto. Mas aí outros problemas apareceram na Galeria dos Estados, diante dos nossos órgãos de engenharia desatualizados e incompetentes, incluindo a necessidade de escoramento, abertura de colunas, refazimento de estruturas, etc. Enfim, o que resta está marcado para ser concluído em junho, mas Ibanez pressiona a empresa contratada para antecipar a conclusão para abril. 21 de abril. Seria um ótimo presente de aniversário para Brasília. Boa notícia para os motoristas que passam pela DF-087, conhecida como a Pista do Jockey. A pista foi entregue pelo governador Ibanez Rocha nesta manhã e com mudança na velocidade, que passa de 70 para 60 km por hora. Mas os motoristas terão um tempo, 11 dias, até começarem a ser multados. O trecho, que passou por uma restauração no pavimento asfáltico, agora tem uma nova regra. A velocidade, que antes era de 70 km por hora, passou a ser de 60 km. Por motivos de readaptação, até o dia 18 de fevereiro, os motoristas que passarem na velocidade antiga não serão multados. Além disso, com a conclusão da obra, a preferência na rotatória era do motorista que estivesse na pista principal. Agora, a preferência será de quem já estiver fazendo os balões. A segunda mudança é para quem vai acessar os condomínios da região. Agora é preciso acessar a marginal para entrar nas quadras. Todo o serviço foi entregue hoje pelo governador Ibanez Rocha. Hoje eu fiz questão de passar pelas principais avenidas e constatar o que a força do trabalho transforma a vida das pessoas. E a força do trabalho do DR, a comunicação de toda essa equipe, Walter Casimiro, com as empresas, a capacidade de organização, a capacidade de conversa com as lideranças, o enfrentamento das dificuldades junto com a população. A obra na pista do Jockey teve início em maio de 2019, custando 6,2 milhões de reais. Entre os serviços realizados estão restauração de 3 quilômetros da pista, construção de calçadas e meio-fios e sinalização horizontal e vertical. Para a dona Elisa, moradora de Vicente Pires, a obra ajudou muito a cidade. Os balões ficaram muito bons, até o redutor de velocidade, né? Muito bom. Não dá nem para acreditar que é Vicente Pires, né? A gente segue falando de trânsito, vamos ver como é que está a volta para casa neste momento pelas câmeras do DR, nessa quinta-feira chuvosa, imagens da EPTG, a gente começa o nosso giro lá. Pista molhada, trânsito bem pesado, muitos carros, lentidão em alguns pontos, inclusive chega a ficar parado ali em alguns pontos. Então, paciência para quem está em casa. Olha, o motorista está aí preso no trânsito e é bom não correr com a pista molhada. Agora a gente vai para a estrutural ainda aberta nos dois sentidos. Hoje as duas pistas até que estão andando bem, apesar da chuva, né? O trânsito está um pouco mais tranquilo, relativamente normal, os carros andando na velocidade da pista, ao que parece aí na imagem. Agora a gente vai para a BR-040, ali na saída sul, 040 também pista molhada e dá para ver que tem água ali do lado, o pessoal vai passando, vai fazendo um efeito aqui na imagem, mas enfim, um pouco de lentidão, muitos carros ali na saída sul. Agora a gente vai para o outro lado da cidade, para a EP Norte. Saída norte está até que tranquila também para o horário, né? Poucos carros. A gente sabe que a subida do Colorado é sempre mais cheia, mas está andando sem grandes problemas, sem engarrafamento. E a Polícia Civil prendeu hoje integrantes de uma quadrilha responsável por retirar dinheiro de contas bancárias usando informações de celular. Os criminosos ligavam para os correntistas como se trabalhassem em um banco e convenciam essas pessoas a fornecer dados bancários. Só no DF, o golpe deu um prejuízo de mais de R$1 milhão.
A polícia cumpriu 50 mandados de busca e apreensão de prisões e de sequestros de bens em 4 estados e no Distrito Federal. 6 pessoas foram presas durante a operação e uma segue foragida. O grupo entrava em contato com correntistas do Banco de Brasília, relatava uma suposta transação irregular e, para cancelar o processo, pedia dados e senha. Assim, os criminosos tinham acesso à conta e retiravam o dinheiro. Depois pediam que a vítima fosse criar um QR Code, né, que é aquele novo símbolo que as pessoas usam para fazer operações bancárias num caixa, e que esse QR Code deveria ser passado para esse suposto funcionário. A partir daí, de posse da senha, da conta e do QR Code, o criminoso podia baixar um aplicativo em nome da vítima em um celular dele. E com esse aplicativo ele começava a fazer transações. O grupo criminoso aplicou o golpe em pelo menos 37 pessoas. Além do DF, a quadrilha agia na Bahia, Paraíba, Ceará, São Paulo e também em Santa Catarina. O prejuízo foi de mais de R$1 milhão. A polícia chegou aos criminosos depois que um cliente aqui de Brasília teve a conta invadida em outubro do ano passado. A partir daí é como se você puxasse o fio do novelo e aí você chegou até a identificação de todos os principais envolvidos. O grupo contava com líderes, recrutadores, programadores e outras pessoas que auxiliavam no processo de lavagem do dinheiro. O delegado orienta a população a tomar alguns cuidados para não cair nesse tipo de golpe. Essa organização criminosa, ela usava um recurso que faz aparecer no BINA, no identificador de chamada, o número do banco. Então, realmente, se a pessoa se atentar só a isso, ela acaba caindo no crime. O importante é você não passar de forma alguma dados bancários por telefone. Mesmo que a pessoa se identifique como sendo gerente do banco, funcionário do banco, não passe. Se você tem alguma dúvida, vá até a agência e aí sim você vai ter certeza de estar sendo atendido por um funcionário e não por um falsário. Confusão envolvendo um motorista de aplicativo vira caso de polícia. Foi na Asa Sul pela manhã. 2 mulheres trans foram expulsas do carro e agredidas pelo motorista depois de fazer o pedido de viagem. Uma delas filmou tudo. Ao perceber que as passageiras eram trans, o motorista exigiu que elas saíssem do carro. Ele ainda partiu para a violência, chegando a derrubar o celular de uma delas. O motorista também atirou do carro pelo pescoço. No vídeo é possível ouvir vários palavrões homofóbicos. Toda a agressão foi vista por pessoas que estavam no local. O caso foi registrado pela Delegacia da Asa Sul e está sendo acompanhado pela Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa. Em nota, a Uber informou que não tolera qualquer forma de discriminação em viagens realizadas em sua plataforma e que já suspendeu o motorista. E o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, anunciou hoje que vai doar os salários dele como governador para 2 instituições de caridade. Os salários mensais são de R$ 18.500 e vão ser doados para uma casa de idosos e uma comunidade terapêutica que ajuda no tratamento de dependentes químicos. As 2 instituições ficam na cidade de Planaltina. Durante o anúncio, o governador disse que espera que o dinheiro ajude as entidades escolhidas. Poderia sair doando mês a mês para as diversas instituições, Cláudio, que existem no Distrito Federal, mas eu acho que quando você dá uma programação financeira para uma instituição como essa, ela tem condições de fazer um belíssimo trabalho, ela tem condições de realizar uma obra, pagar uma conta que está atrasada, cuidar com mais carinho, então dá um ano de programação. No ano passado, Ibanez já havia doado o salário dele do ano para a instituição Casa do Ceará, que fica na Asa Norte. A Polícia Civil confirmou que o professor Odailton Charles morreu por envenenamento. Ele dava aula no Centro de Ensino Fundamental 410, na Asa Norte. O corpo do docente foi enterrado hoje em clima de tristeza e muita revolta. Peritos do Instituto Médico Legal e do Instituto de Criminalística da Polícia Civil confirmaram que Odailton Charles de Albuquerque Silva, de 50 anos, morreu envenenado. Nas coletas de sangue feitas no Hospital Regional da Asa Norte, onde ele estava internado, e também pela equipe de investigação, foi encontrada a substância aldicarbe, conhecida popularmente como chumbinho. Eu posso afirmar sem sombra de dúvida que essa substância foi o que causou a morte da vítima e que, de acordo com os
depoimentos, com a investigação que foram realizadas até o momento, isso teria ocorrido no interior do colégio. Charles, como era conhecido, passou mal depois de beber um suco de uva que teria sido oferecido por um colega de trabalho na última quinta-feira, dia 30 de janeiro, logo depois de uma reunião. O professor chegou a enviar uma mensagem de voz para uma amiga dizendo que estava se sentindo mal e que desconfiava ter sido envenenado. Agora tá me dando uma dor de barriga desgraçada. Será que essa p botou algum laxante pra me sacanear? Botou alguma coisa dentro desse suco de uva. Não é brincadeira não. Eu tomei um negócio, tô passando mal mesmo. Será que essa desgraçada me envenenou, rapaz? As investigações não encontraram rastro do suco de uva nas roupas e no vômito do professor. Todas as câmeras da escola estavam desligadas e nenhuma testemunha confirma se de fato Odailton Charles ingeriu algum suco no dia em que passou mal. A gente não descarta, né, que possa ter ocorrido isso, mas no atual estágio eu também não posso afirmar que ocorreu da forma relatada. Até porque, como eu falo, a gente trabalha com provas periciais. E o Instituto de Criminalística não encontrou vestígio de suco de uva. Isso não quer dizer que ele não tenha ingerido, quer dizer apenas que não foi encontrado vestígio. Nesta quinta-feira, muitos parentes e amigos se reuniram para o enterro do professor no cemitério Campo da Esperança da Asa Sul. Ele era conhecido no Centro de Ensino Fundamental 410 Norte como uma pessoa acolhedora. A aluna da escola, Gabriela, disse que sempre vai lembrar do professor com muito carinho por tudo que ele fez pela instituição. Ele mudou aquela escola completamente. Pouco antes de eu chegar na escola, eu fiquei por lá por 4 anos, eu entrei em 2015. Pouco antes de eu entrar lá, a escola tinha uma imagem totalmente ruim, de uma das piores escolas do DF. E o tempo que eu passei lá, ele levou aquela escola até a 6ª melhor escola do DF. Então, ele fez muita coisa pela escola e pelos alunos, pelo corpo docente, dos professores, fez muito. Odailton Charles chegou a passar 5 dias internado em estado grave na UTI do Agarran. Foi a mulher do professor que procurou a polícia e levou as roupas dele sujas de vômito para a delegacia da Asa Norte. Odailton foi diretor do CEF 410 por 8 anos e deixou o cargo depois de perder as eleições no ano passado. A polícia segue investigando a morte do docente e vai ouvir mais testemunhas nos próximos dias. O assunto agora é educação. 58 escolas do DF vão ganhar novas salas de aula feitas em módulos de concreto. As informações com o Leandro Aislan, direto do estúdio da Band News FM. Oi, Aislan, boa noite para você. Boa noite para você também, Juliana. Boa noite a todos. A licitação será conduzida aí pela Nova Cap em parceria com a Secretaria de Educação, né? Cada uma dessas escolas deve sair ao custo de R$ 120 mil. Esse valor inclui ali toda a obra de infraestrutura, também colocação de calçadas, área de lazer. Bom, ao todo a meta é entregar 500 novas salas feitas com esses módulos de concreto, com investimento aí de R$ 60 milhões. Os ambientes vão contar com ar-condicionado, mesas, cadeiras, também com capacidade, né, a sala de aula para 35 alunos cada um. O governo pretende, com essa medida, além de trazer mais conforto para os alunos, né, diminuir o gasto com transporte de alunos que precisam se deslocar aí de ônibus para as unidades. Tem muitas escolas, a gente já falou inclusive aqui no Band Cidade, que não abriram, né, foram fechadas devido às condições de infraestrutura, e os alunos dessas escolas, para se deslocar para outra unidade, precisava de ônibus, e esse ônibus acaba que era custeado pelo governo, que tinha que gastar um pouco mais. Portanto, essa medida é para também economizar nesse transporte. Bom, o certame deve ser divulgado apenas no mês de abril. Juliana. Obrigada, Aislan. Boa noite para você. Boa noite. E você vai ver daqui a pouco no Jornal da Band. Você vai ver no Jornal da Band hoje, reportagem especial. Hoje e amanhã, o Rodrigo Hidalgo, nosso repórter, foi ao Mato Grosso e a Minas Gerais e ele conta a história do roubo de quadrilhas especializadas em pegar defensivo agrícola. Não é maquinário, não é gado. Eles estão pegando algo de alto valor, preocupando o campo no Brasil. E voltou a chover forte em Belo Horizonte. Além disso, a gente mostra no Jornal da Band que teve troca de ministros em Brasília. O Ministério de Desenvolvimento Regional agora vai ser do Rogério Marinho. E virou uma novela, a Guerra dos Combustíveis. Guerra dos Combustíveis é a Guerra dos Tributos. Presidente da República, Jair Bolsonaro, versus governadores. Tudo isso e muito mais. Jornal da Band, a partir das 7h20. Até lá.
Olha só que boa pedida. No sábado, em Samambaia Norte, vai ter um show beneficente de rock para arrecadar material escolar para uma entidade do Sol Nascente. O ingresso é um kit escolar com caderno, lápis, borracha e apontador. Na programação, shows das bandas Mofo, Sons of Rage e Contenda. O show começa às 9 horas da noite no Underground Pub, que fica na QI 616, Conjunto 2, Subsolo. E você já tem programa para hoje à noite? Que tal curtir um show com a Brasília Super Band, que toca as melhores músicas dos anos 80? Olha aí o convite que o grupo fez. Olá, aqui é Beto Pérez, da Brasília Super Band, banda que está estreando essa semana. Eu vim aqui fazer um convite muito bacana para vocês. Hoje, pontualmente às 20 horas, no Amsterdã, ali ao lado do Liberty Mall, nós da Brasília Super Band vamos começar um novo projeto na casa chamado Super Quinta. Pareçam lá para curtir com a gente sucessos de todas as épocas, como esse aqui. Muito bom. Veja a seguir no SOS Saúde. Vamos saber como se proteger das doenças sexualmente transmissíveis durante o carnaval. Imagens agora da EPNB, muito trânsito por lá. A gente volta já já. Carnaval chegando aí, muita gente aproveita para beijar muito durante as festas e alguns foliões podem até avançar o sinal. Pois é, mas é preciso ter muito cuidado com as doenças sexualmente transmissíveis. E para alertar sobre esse perigo, a gente recebe aqui no estúdio a infectologista Camila Magalhães. Boa noite, doutora, seja bem-vinda. Obrigada. Doutora, como evitar essas doenças? Só usando preservativo? Tem alguma profilaxia? Assim, a melhor maneira de evitar é o uso do preservativo, inclusive nas relações sexuais orais, né, que muita gente acaba deixando passar nesse momento, mas é a melhor maneira mesmo de evitar. Existem algumas profilaxias, por exemplo, a gente tem adotado aqui no Brasil, desde o final de 2017, a gente tem profilaxia pré-exposição ao HIV, que é a PrEP, que é oferecida a algumas pessoas que participam de grupos mais específicos, que às vezes demandam dessa profilaxia como uma prevenção, uma tentativa de prevenção combinada ao HIV, por exemplo. Agora, doutora, quem não se cuidou, né, nem usou preservativo, nem fez essa profilaxia e acabou se expondo de repente ao vírus HIV, como é que faz? Tem que procurar um atendimento de saúde. A gente também tem a modalidade de profilaxia pós-exposição, é disponível pelo SUS. Então, a pessoa procura um atendimento e a partir daí vai fazer uso da medicação por 28 dias para que ela tenha menos chance de adquirir o HIV. Agora a gente fala muito sobre HIV, né, AIDS. Quais são as outras doenças perigosas que podem ser transmitidas nessa época de carnaval? Olha, as ISTs em geral, tem algumas que são assintomáticas, por isso que às vezes é perigoso, né, porque a pessoa que possui a doença, ela não sabe, acaba passando por um parceiro. Então a gente tem sífilis, clamídia, gonorreia, tricomonas vaginalis, então tem uma gama de infecções, herpes genital também. São doenças perigosas se não forem cuidadas, né? Isso, são doenças, assim, perigosas principalmente quando, por exemplo, a sífilis, a gente tem relação com a sífilis neonatal, né? A mulher, ela pode transmitir para o bebê durante a gestação, então é um ponto a mais para a gente ficar alerta. Agora, doutora, o beijo na boca, né? Todo mundo fala, inofensivo, só beijei, não sei o quê. Também pode transmitir alguma doença? Pode. Pode transmitir doenças ISTs, né? Por exemplo, a sífilis, se a pessoa tiver alguma lesão ativa na região, na cavidade oral, pode transmitir a herpes simples. E doenças que não são consideradas ISTs, como a mononucleose, por exemplo. É bom ter cuidado, né, nesse carnaval. Obrigada, viu, doutora, pela participação. Boa noite. Obrigada, boa noite. Veja a seguir, bandidos fogem após PM reagir a assalto em loja do Paranoá. Imagens agora da ponte JK, movimentação tranquila por lá. A gente volta daqui a pouco. No Paranoá, uma tentativa de roubo a uma loja de celulares acabou frustrada graças a um PM que estava de folga e impediu a ação dos ladrões.
As câmeras de segurança mostram os dois homens entrando e anunciando o assalto. Um dos clientes é um PM de folga. Ele mostra a arma e os dois saem correndo. Como o roubo não foi concluído, nenhum boletim de ocorrência foi registrado, mas a Delegacia do Paranoá está atrás dos ladrões investigando o caso. E mudando de assunto, você já tem programa para amanhã à noite? Que tal curtir o show do cantor João Suplicy lá no Clube de Golfe, hein? Confira o convite que ele fez especialmente para os nossos telespectadores. Alô Brasília, aqui quem fala é o João Suplicy. Eu quero convidar vocês para o show que eu vou fazer aí nessa sexta-feira, aí na capital. Vai ser no Clube do Golfe, ali no Quintal. Fica no Clube do Golfe, no Oliver, e às 23 horas. Mas cheguem mais cedo, cheguem às 21, porque vai ter antes o show da minha amiga Isabela Rocha. Vai ser uma noite muito especial. Lembra como era boa a tua cara? Lembra como era boa de se ver? Pois eu estava aqui pensando nela. Bom demais, mais uma excelente dica de diversão aí para o fim de semana. E olha, atenção estudantes, a Escola Técnica de Ceilândia está com vagas abertas para os cursos de Informática e Administração. Para participar da seleção, os interessados precisam ser maiores de 18 anos e estar cursando ensino médio ou educação de jovens e adultos. Os cursos terão a duração de 2 anos e serão à distância. Para fazer a matrícula, os interessados devem comparecer à secretaria da escola até o dia 14 deste mês. As vagas serão preenchidas por ordem de chegada. E atenção você que está procurando emprego. Há vagas disponíveis de estágio para estudantes de direito que estejam cursando do 2º ao 6º semestre. Basta mandar o currículo para o e-mail que aparece aí na tela. Também tem vaga para auxiliar de cozinha em Águas Claras. Os interessados também podem mandar o currículo para esse outro e-mail que aparece aí na tela. Atenção aos e-mails e boa sorte para todo mundo. Lembrando que aqui na Band você tem um canal direto para fazer denúncias, mandar vídeos, mostrar os problemas aí da região onde você mora, é o WhatsApp do Band Cidade.